Vocês presentes e aos de casa, né? Que a paz de Jesus esteja no meio de nós. Então, hoje, para falar sobre o milagre, o primeiro milagre de Jesus, as bodas em Caná da Galileia, eu peço ajuda ao meu anjo da guarda, eu peço ajuda ao Dr. Bezerra de Menezes e peço as bênçãos do meu mestre Jesus. Que assim seja. Então, eu vou iniciar lendo o que está escrito em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, que é o relato, né, de como aconteceu o primeiro milagre. Aí fala assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser, se referindo a Jesus. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Cada metreta é mais ou menos 34 litros. Quer dizer, eram talhas grandonas, né? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até a borda. E levaram, e logo que o mestre de cerimônia provou a água feita vinho, o mestre chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então aqui a gente vê inúmeras coisas, né? A primeira a gente vê que é uma festa de bodas de casamento. A gente fala bodas é um casamento, não é isso? E Jesus então estava em festa de casamento, como ele participava assim de eventos sociais. Mas aqui especificamente era de um primo primeiro dele. Então ele e a sua família toda estava, e ele levou alguns poucos discípulos que ele já tinha convidado do seu messianato. E, lembrando que aqui foi o primeiro milagre. Ele estava iniciando o seu messianato público, né? Então, o que acontece? A gente pode achar esquisito, né? Assim, a preocupação extrema da mãe de... A gente pode achar esquisito a preocupação extrema da mãe de Jesus, de estar faltando vinho. Ah, só porque era sobrinho dele? Não. Vamos pensar uma coisa aqui comigo. 2000 anos atrás, as famílias enormes, não era assim? As famílias todas eram volumosas. E as mulheres casavam e iam para onde seus maridos as levavam. Muitas vezes municípios, né? Nem chamavam município, né? Aldeias, sei lá, né? Vilarejos. E não existia condução. Normalmente nem burro as pessoas não tinham para andar. Burro era caro na época. As pessoas andavam a pé, independente do número de dias que tinham que andar a pé. Então imagina, num casamento ou numa cerimônia de óbito, os familiares todos vinham naquelas horas só. E aproveitavam ali ficar muitos dias juntos, o que era extremamente desgastante a viagem. Então todo casamento era assim, 2, 3, 4 dias de festa. Porque eles tinham que sustentar mesmo os familiares, todo mundo, né? Tá todo mundo morando lá nas casas dos vizinhos, dos parentes, né? E então fazia-se festa de 2, 3 dias. E a festa era diurna também, tá, gente? Era de dia, dançava, fazia festa. E o noivo tinha por responsabilidade dar alimento e comida para as pessoas. Então imagine um noivo que acaba de casar e falta vinho. Né? Hoje em dia, se acontece alguma coisa dessa, a gente passa, né, o chapéuzinho, né, e fala assim: ei, acabou a cerveja, quem pode, né? E não fica ninguém morrendo de vergonha. Mas lá ele ia ficar mal visto logo que casou, porque aos homens era dada a obrigação de sustentar as mulheres. Ou seja, nossa, o noivo não consegue pagar vinho para a festa? Será que vai conseguir sustentar minha filha, minha prima, né? Então tá vendo que isso aí extrapola muito o âmbito da materialidade. Tudo bem que a gente fala que o primeiro milagre de Jesus foi basicamente mesmo, material. Transformação de água em vinho. Mas tá claro que extrapolou a materialidade.
Ele olhou pelo aspecto também da preservação, né, da moralidade. Moralidade não digo não, gente. Né, para o primo não passar uma vexame. Porque isso ia, né, ia ficar ruim no coração dele. Tá? Aí Jesus vira e fala assim, mas mãe, ainda não começou minha época. Gente, será que Jesus iniciaria o seu messianato não estando na hora? Claro que não. Ele não é um anjo. Jesus, você sabe a diferença de Jesus, o Cristo, de Cristo para anjo? O anjo é o seguinte, nós começamos no mundo primitivo, criados à imagem e semelhança de Deus, completamente simples e ignorantes. Né? No mundo primitivo, aí vamos evoluindo, mundo de prova e expiação, regeneração, mundo felizes ou ditosos, mundo celestes ou divinos. Aí a gente vira anjo. O que é um anjo? O anjo aqui é puro, não tem nenhum vício, nenhum defeito. Tá? Só que depois que vira anjo, fica milênios e milênios e milênios sendo anjo, não é? Aí as pessoas perguntam, mas o que diferencia um Cristo de um anjo? Porque todos eles são completamente puros, ou seja, não tem nenhum defeito, não é? É porque depois que fica milênios de anos sendo anjo, vira tipo assim, um anjo entre os anjos. Então vira um Cristo, braços direitos do próprio Deus. Tá? Então ele vai se expandindo, não mais em moralidade, porque todo anjo já é puro. Ele vai se expandindo em amorosidade. Então se tem amor, o amor se expande. A luz se expande. A fraternidade se expande, entendeu? Então é quantum. Dali para frente, em quanto de vibração energética. Por isso que a luz, a paz, o amor de Jesus irradia e preenche todo o espaço do planeta Terra. Por isso que muitas vezes, quando a igreja católica fala assim, Deus está no meio de nós, está no universo inteiro, porque a irradiação de amorosidade, de luz de Deus preenche o universo. E a de Jesus preenche o planeta Terra, da qual ele é o governador planetário. Então Jesus está aqui, ó, no meio de nós, da mesma forma que Deus também está no meio de nós. Tá? Mas então tá. Então, vocês entenderam que Jesus saberia muito bem o horário dele começar. Claro que ali já estava na hora. Faltava um mês, 2 meses. Ele podia antecipar 1 mês, 2 meses, tanto que antecipou. Sabe o que ele quis dizer aqui para nós? Quando ele falou assim, mãe, ainda não é meu horário. Ele quis dizer o seguinte, sua mãe pede, o filho faz. É isso. Honrar pai e mãe, não é? Um dos mandamentos de Moisés. Jesus, como judeu, seguia os mandamentos de Moisés na risca. Né? E ele, ele quis mostrar a importância que ele dava para a mãe. É lógico que nós, enquanto filhos, vamos respeitar. Honrar é mais do que respeitar. Honrar é respeitar, é valorizar, é cuidar. Né? É lógico que não é fazer algo que a mãe manda que seja ilícito, imoral ou ilegal. Não estou falando disso. Né? Tá bom? Então, tá. Aí o que aconteceu? Tinha olhar aquelas talhas grandonas para purificação, né, dos judeus. E Jesus, então, chamou os garçons, Maria, e falou assim, ó, vocês, garçons, faz tudo quanto ele, Jesus vos disser. Não é isso? Aí Jesus orientou, pronto, e transformou a água em vinho. Quando o mestre de cerimônia, o que é mestre de cerimônia? É o chefe dos garçons. Chegou e provou o vinho, porque ele tem que provar antes de distribuir. Né? Quando provou, falou, o que é isso? Que vinho que é esse? Ué, porque realmente numa festa, não é? Você dá o melhor vinho, aí o pessoal começa a ficar meio tonto, né? Quanto mais festa dura 4 dias, né? O pessoal fica meio tonto. Mas acho que depois eles dormem, né, gente? Começa de novo, né? Tudo bem, né? Eles não morriam, né? Mas assim, aí o pessoal começa a ficar, beber mais, não precisa nem tonto, né? Mas independente disso, né? Começa a descer um vinho mais simples, de forma mais tranquila, não é? Aí o mestre de cerimônia assustou. Nunca vi um vinho assim. Gente, existe algo que venha de Jesus que não seja superior a tudo quanto aquilo que a gente dá conta ainda de produzir? Nada, né? Então isso que é essa simbologia disso, tá? Aí falou assim, tá, e assim, né, começou, né, o seu messianato, tá? Vamos pensar o seguinte, o que é um milagre? Nós espíritas não acreditamos em milagre na acepção religiosa da palavra.
ou seja, algo que derroga a lei de Deus, que Deus faz que não esteja de acordo com a sua própria lei da natureza. Nós não acreditamos nessa forma. Nós acreditamos em milagre enquanto prodígio, maravilha, coisa espetacular, completamente diferenciada. Então, Jesus, enquanto o enviado de Deus, responsável pela implantação da lei do amor na Terra, governador planetário, Messias, ele nunca derrogaria uma lei de Deus. Simples assim, gente. Vamos lembrar as leis de Deus. Existem várias leis de Deus, né? Por exemplo, lei da atração e repulsão, lei da afinidade, lei da eletricidade ativa, da gravidade, da ação e reação e por aí vai, né? Então, lei de Deus é lei de Deus. Não se burla, não se derroga, né? Então, como que Jesus conseguia fazer coisas que nós não conseguimos até hoje? Ele falou pra gente, né? Vocês conseguem fazer tudo que eu posso e muito mais. Até hoje a gente não deu conta, né? Mas é porque ele sabe da nossa essência divina, que é idêntica à dele. Então ele sabe que se a gente não consegue ainda, tem esse ainda. Um dia conseguiremos, né? Mas então, nós sabemos que todos os fenômenos psíquicos têm origem na alma, no espírito da pessoa. Um dos fenômenos psíquicos, todos os fenômenos psíquicos, inclusive a mediunidade, tem relação direta com não só capacidade e atributo da alma, tá? Então vamos... eu quero falar uma coisa. O que Jesus fez? Jesus, quando transformou a água em vinho, ele transformou só uma molécula. Interessante, né? Os alquimistas conseguiam fazer esse tipo de transmutação, tá, gente? É só para lembrar quão simples foi para Jesus fazer uma coisa assim. Para ele, aquilo ali é igual a gente tirar pirulito de menino, sabe? Ele transformou uma molécula simples de H2O para uma molécula de vinho, tá? Tá. Então, na Gênesis, no seu capítulo 14, fala o seguinte: a sua superioridade com relação aos homens derivava das qualidades do seu espírito, entre elas sua essência moral, que dominava de modo absoluto a matéria e a do seu perispírito tirada da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, alguns dos milagres que Jesus fez, por exemplo, como andar sobre as águas e tal, e muitos deles, era facilitado também por causa do seu perispírito completamente etéreo. Gente, teve que ter perispírito, claro, senão não tinha como materializar na Terra, tá bom? Mas assim, é completamente diferente do nosso, né? O corpo físico não, era o nosso. Mas o que modificou, o que era completamente diferente dele em relação a nós, qualidade de moral, né, gente? A moralidade, em primeiro lugar. Segundo, a intensidade de amor. A gente sabe que qualquer coisa, por exemplo, quando fala assim, uma mãe, quando ora, arromba as portas do céu. Por quê? Porque em qualquer movimento energético que a gente faça com o pensamento, através de uma oração ou de um pensamento, qualquer que seja ele, principalmente através da oração. Porque na oração, a gente, ao elevar nosso padrão vibracional e direcionar o nosso pedido ou a nosso agradecimento, o que quer que seja, para um foco, a gente junta as energias. E quanto maior a gente condensa, uma condensação mesmo de energia direcionada. Então, quanto maior é a vontade e o amor, maior é o alcance. Tá? Então, imagina a vontade de Jesus em nos ajudar e o amor dele por nós somado, direcionado a um doente, a qualquer coisa que fosse. Imagina. Então, tá claro por que Jesus fazia coisas que a gente ainda não faz, tá? Então tá. Então, o que a boa desencarnada Galileia, o que ela tem assim, de bem diferente dos outros milagres? O primeiro é que marca o início do messianato. A segunda coisa é que foi praticamente, né, o único fenômeno basicamente material. Terceira coisa, porque é o único evangelista que falou da bodas foi o João. Terceira coisa,
Não, isso aí eu já falei 3, né? Quarta coisa é porque ele quis demonstrar nesse milagre, ele quis demonstrar a essência de seus ensinamentos doutrinários, morais, né? Que é isso, que a sua doutrina de amor, a sua boa nova, a gente chama de boa nova, né? Os ensinamentos de Jesus, que a sua boa nova deve ser ensinada por toda a parte. Não só aqui, ó, mas inclusive em casamentos, em festas, na rua, né? Num passeio, na família nem se fala, né? Tá. No trabalho também, nem se fala, né? Mas assim, ó, Caibar Schutter, no livro O Espírito do Cristianismo, fala assim: é digno de nota o comparecimento do mestre com a sua família e seus discípulos numa festa de bodas. Com esse ato de presença, quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda parte, não somente em templos especializados para esse fim. Vamos pensar, quando a gente fala alguma coisa, a palavra convence, muitas vezes. Se é uma palavra, não é? Sensata, bendita, né? Sim. Que a gente esteja receptível para recebê-la, ela convence. Mas o exemplo arrasta. Então, se Jesus quis dizer o seguinte: se vocês são cristãos, onde quer que estejam. Se vocês estiverem numa festa de casamento, como que a gente demonstra ser cristão? Qual as atitudes cristãs que a gente toma para demonstrar que somos verdadeiramente cristãos? Será que se a festa falta vinho, falta comida, a gente sai falando para todo mundo que a festa foi mal servida? Isso seria uma atitude cristã? Claro que não, né? Quando alguém chega, vamos supor, nós estamos num batizado, num velório, sei lá onde que for, num outro momento social, não é isso? E as pessoas chegam, uma pessoa chega com uma roupa ridícula. Seria uma atitude cristã a gente ficar cutucando e comentando? Não. Então, assim, quando a gente anda pela rua e a gente jogar um papel de bala, é uma atitude cristã? Não. A gente, em casa, assim, nossa família são onde a gente encontra os nossos maiores amores e dissabores. Nós sabemos que ali estão os nossos maiores embates e os maiores instrumentos, mecanismos para o nosso processo evolutivo e daquelas pessoas que convivem conosco. Então ali nem se fala, né? As atitudes cristãs devem tomar conta do nosso cotidiano. Mas vamos pensar uma coisa. Então pronto. Então não só principalmente na família, em extensão no trabalho, com vizinhos, na sociedade, num parque, numa festa, em todos os lugares. Mas nós não temos ainda evolução espiritual para ter atitudes cristãs 100% do tempo. Não, claro que não. E isso não é exigido de nós, nem por Jesus, muito menos por Jesus, que sabe muito melhor do que nós o que a gente é capaz de dar. E também não deve ser cobrado de nós. Nós temos que ter para conosco atitudes caridosas, tolerantes e amáveis, da mesma forma que nós devemos ter para com o outro atitudes amorosas, tolerantes, amáveis. O que Jesus vem nos ensinar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Qual é a referência de amor que a gente vai dar para o outro? O mesmo amor que damos para a gente, não é esse? Como ama a ti mesmo. Como você ama, né? Então, se eu me amo, só aí eu passo a ter capacidade de amar o outro. Não existe ninguém que dê o que não tenha. Se eu não tenho amor por mim, respeito por mim, tolerância pelos meus defeitos, eu não tenho como tolerar o defeito de alguém. Eu não tolero nem os meus. Se eu não me amo, não me respeito, eu não tenho para dar. Ninguém dá o que não tem. Então, em primeiro lugar, é fazer tudo por nós. Aí, muitas vezes, quando a gente fala assim, pode parecer egoísmo. Não, gente, ficou claro que não é. Porque para que a gente faça o bem ao próximo, nós temos que estarmos em sintonia com o mais alto, estarmos equilibrados.
Então a gente tem que fazer primeiro por nós. É aquela mesma historinha já batida, né? Do tal do negócio do avião, né? Quando o avião tá para cair, o que que acontece? Caem as máscaras. Em primeiro lugar, gente, isso é tão óbvio. Quando a gente fala isso aqui em relação ao espiritismo, pode parecer egoísmo. Mas tá vendo como é que é óbvio? Em primeiro lugar, você põe a sua máscara. Porque se você ficar sem oxigênio, você não salva ninguém do lado. Depois que você tiver oxigênio, você vai arrumar um jeito de salvar quantas pessoas você puder. Principalmente as que estão, o quê? Mais próximas. Que é o quê? A família. Então, não existe forma de alguém dar o que não tem. Então, amor em primeiro lugar por nós. Quando a gente fala que a gente tem que tolerar os nossos defeitos, eu não estou falando da gente cruzar braços e não lutar por melhorarmos. Não é isso. Em hipótese nenhuma. O objetivo principal da nossa vida, de todo ser humano, independente de onde mora, o que quer da vida. O objetivo espiritual, lógico, estou falando do objetivo espiritual, né, gente? O objetivo espiritual de todo ser humano no mundo é sair da Terra melhor do que chegou. O que significa isso? Fazer a sua reforma íntima. Por isso que o Espiritismo fala tanto desse tal de reforma íntima, né? É o que? Sair da Terra com menos vícios e defeitos e mais virtudes. Esse é o objetivo principal. E tudo o que nos acontece, família, profissão, tudo, provas, expiações, coisas boas, tudo serve de instrumento para a gente alcançar o único objetivo, que é a evolução. Deus nos criou com esse objetivo, único. Sair da plena ignorância e chegar à plena luz. Esse que é o nosso objetivo. Tá? Então, então eu estava falando que a doutrina de Jesus... pronto. Doutrina de Jesus tem que ser ensinada em todos os lugares, não é isso? Eu lembrei. É porque, então, o que acontece? Como o processo de ascensão, ele é lento, gradual e constante, tem gente que fala que a gente pode ficar estacionado, né? É difícil, né? Ficar estacionado, assim, pelo menos, nem que seja um empurrão no trupicão, a gente sai andando, sai um pouquinho, né? Mas assim, tudo bem. Vamos supor que alguém fique estacionado durante uma vida. Né? Mas assim, de toda forma, gente, o que acontece? Vamos pensar aqui comigo. A pessoa chegou, vamos supor uma pessoa ainda com índole muito ruim, uma pessoa chegou, matou 5 durante a vida, né? Matou 5. Mas normalmente essa pessoa que mata 5, ela sai da Terra espiritualmente um pouco melhor do que chegou. Você fala assim, mas que coisa mais contraditória, né? Vou explicar. Acho que é a questão 118 que fala que não existe involução, não é isso? Não existe, é mais ou menos isso, não existe involução. O espírito não retrograda, nunca, não existe. O que é retroagir ou retrogradar ou evoluir? Seria, não existe? Seria. A gente sair daqui, vamos supor que eu cheguei aqui com 111 Hz de paciência. Aí eu saio da Terra com 115 Hz de paciência. Eu cheguei aqui na Terra com 80 Hz de amorosidade. Saí com 90. Então eu vou fazer o meu balancete nessa vida. É mesmo por aí, gente. Se eu fiz, tem jeito, a gente não sabe, mas existe um jeito dessa avaliação. Então a gente sai da Terra melhor que chegou. Em vários aspectos da nossa personalidade. Em vários aspectos. Em alguns a gente melhora mais, não é isso? Em outros menos, claro. Em outros a gente fica estacionado, sim. Claro. Entendeu? Eu tô falando no frigir dos ovos. No montante, eu acho quase impossível. Porque, entendeu? Pelo menos assim, no empurrão a gente aprende alguma coisa, né? Mas tá. Então vamos supor que uma pessoa chegou aqui, só aprendeu, ele conseguiu amar sua mãe. E a intensidade dele de amor, que ele era possível de doar quando ele encarnou, aumentou. Quando ele desencarnou, ele já tinha uma quantidade de hertz de amor, que seja pela mãe. Uma condição de amar superior ao que ele tinha ao encarnar. E vamos supor
que ele aprendeu, tem um pinguinho de tolerância a mais, porque ficou, sofreu muito, não sei o que, entendeu? Aprendeu um tiquinho de tolerância. Ou seja, ele saiu da terra melhor porque chegou em se tratando de qualidades morais. Ficou claro? De evolução do espírito. Aí você fala, mas e as 5 pessoas que ele matou? Não fez ele evoluir? Claro que não. Ele endividou. Ficou clara a diferença de endividar para involuir? Ninguém evolui, ou seja, ninguém perde o que ganhou. Não existe. Quando Jesus fala assim, não vos inquieteis pela posse do ouro, porque o ouro, ladrão rouba e o rato rói. Mas vamos prestar atenção pelos valores imperecíveis do espírito, onde ninguém te toma. O que é seu, acabou. A gente leva para onde for. Ah, mas eu vou lá para as trevas. Tá comigo. É meu. Nunca eu perco. Eu adquiri. Por luta, milênios de sacrifício. É meu. Tá? Então essa pessoa não evoluiu, mas ele endividou. Muitas vezes sai até pior, né? Mas é outra coisa, tá bom? Eu quis fazer essa separação porque muitas vezes isso suscita dúvidas, né? Dessa diferença. Um outro ensinamento dessa bodas em Caná é que Jesus nos falou o tempo todo, sem parar, sobre principalmente duas características, 2 virtudes, que eram as virtudes mais importantes para nós desenvolvermos, que é a virtude da caridade e da humildade, que são exatamente as 2 virtudes contrárias aos 2 maiores vícios da humanidade, que o Espiritismo bate, né, na tecla, assim, de forma fervorosa, né, que é o orgulho e o egoísmo. O orgulho é exatamente o contrário da humildade, e o egoísmo, que é exatamente o contrário do altruísmo, que é a caridade. Né? Que a caridade é a expressão máxima do não egoísmo. Tá? Então, Jesus ensinou, Jesus mostrou, através do seu exemplo, tá vendo como é que é diferente? É exemplo. Que nós devemos ser humildes em qualquer situação da vida. Inclusive, ele foi extremamente humilde em fazer alguma coisa, igual eu já comentei no começo, né? Que alquimistas comuns faziam, e ele sendo um Cristo planetário. Uma outra coisa, que por sinal eu acho mais bonito desse primeiro milagre de Jesus, é que ele fala que o aprendizado evangélico deve ocorrer com alegria e para a nossa felicidade. A felicidade é o caminho e a chegada. A boa nova é o anúncio das felicidades que esperam todos aqueles que esforçarem no caminho do bem. Isso eu acho a coisa mais importante de tudo, porque a gente vê, quando fala de consolador, Jesus, quando fala assim, eu vos enviarei outro consolador. Outro, por que o Espiritismo é um outro consolador? É porque Jesus foi o primeiro e grande consolador. O Espiritismo é o segundo e outro. Tá? Então, Jesus, a doutrina de Jesus tem por essência consolar. E consola. E aquilo que nos consola, nos traz alegria. Vão lembrar que há 2000 e poucos anos atrás, né? Eu já ia falar quando a gente morava lá, né? Mas, né? A humanidade, né? Daquela época. Vamos pensar assim, ó. Vamos supor, era estratificado assim, escravos, gente comum, né? Sacerdotes e reis. Os sacerdotes na mesma linha, mas meio do rei, tá, gente? Eles comandando sob aspecto espiritual a terra e os reis comandando sob aspecto político e governamental. Né? Então, quando nós estávamos, independente da classe social que nós estávamos, nós não nos sentimos capazes de interceder a Deus. Nós achávamos, nós não tínhamos capazes, que Deus não poderia nos ouvir, que nós precisávamos pagar no templo, sacrifícios, não sei o que, dinheiro, para que então a gente fazia um pedido, e os sacerdotes eram os enviados de Deus para nos intermediar. Então eles eram um intermediário entre os homens simples, todos os homens, e Deus. Tá? E os reis também. Eles eram enviados por Deus, selecionados por Deus, tanto que as pessoas tinham que ajoelhar, era o Deus na terra. Tá? Então, vamos imaginar a gente naquele tempo. A gente achando que a gente era escravo, vai morrer escravo, vai ficar lá no céu escravo,
ou infelizmente no inferno, que era assim, céu ou inferno, né? Escravo. Aí chega Jesus e muda tudo, mal revolucionário que aconteceu na vida, né? Muda, fala assim, não, a essência do escravo e a essência do rei é a mesma. Mataram ele em 3 anos, né? Tá, mas vamos imaginar a gente falar, não tô cristã não, é verdade? Quer dizer que eu posso depois ser uma pessoa normal? Você não quer ser rei, não? Quer ser sacerdote também, não? Não quero ser escravo. Tem chance? Tem. Olha a alegria, vamos pensar na alegria. Aí chega Maria de Magdala. Ah, não, Senhor, queria tanto ter conhecido o Senhor antes. Né, eu sou uma pecadora. Que isso, Madalena? Qual que é o problema? A sua vida é daqui para frente. Não, Senhor. Eu já estou fadada a arder no fogo eterno do inferno. Era assim, gente? Não era fogo eterno do inferno? Sem salvação? Não. Ladrão, bandido, qualquer eles, não existia mais remissão de pecado. Já era pré-determinado, ele pecou da fogo eterno. Não, Senhor. Para mim não jamais existe mais chance. Não, Madalena. Sua vida é daqui para frente. Fase daqui para frente que você tem como reconstruir e o que você fizer daqui para frente, você vai mudar o seu destino. Nós, enquanto espíritos, temos certeza disso, né? Nosso presente é o nosso passado e o nosso presente também, somado, né? E o nosso futuro será o quê? O nosso passado e o nosso presente. Né? Então, vou dar só esses 2 exemplos para a gente não esticar. Mas vocês viram como é? Que alegria. E assim, se a gente for pensar, o evangelho todo de Jesus é de alegria. Então, ele quis que começasse numa festa. O que é uma festa de casamento? Vamos pensar? Casamento é o quê? É amor? A princípio, eu não conheço ninguém que casou, assim, antigamente casava-se, né? Já encomendado, né? Mas a princípio, o que é um casamento? 2 pessoas se unem porque se amam, não é? Então o amor é a lei maior da vida. Então Jesus quis começar a implantar a lei do amor na Terra numa cerimônia de amor. Tá? Vamos pensar aqui comigo. Na questão 614 fala que a lei natural é a lei de Deus. É a única lei de Deus. Vão reproduzir. Lei de Deus, lei de amor, tá? Toda vez que falar lei de Deus, é lei de amor. Tá? Então, a lei natural é a lei de amor. A única necessária para a felicidade do homem. O homem só é infeliz porque da lei se afasta. E na outra questão, 630, fala o seguinte, o bem é tudo que tem a ver com a lei, tudo que é de acordo com a lei de Deus é o bem. Então, quando eu pratico o bem, o amor, o bem, de qualquer forma, eu estou cumprindo a lei de Deus, não estou? Se eu cumpro a lei de Deus, o quê? Eu sou feliz. Tá? Não é isso? Tá. Então, vamos lembrar, na questão 117 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte, o que diferencia o caminhar das pessoas? Por que uma demora 1000 anos para chegar aqui, a outra demora 300 anos para chegar no mesmo ponto de evolução? Aí eles respondem assim, os espíritos chegam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Desejo é aquilo que eu falei, da vontade, da força de vontade, da vontade que a pessoa quer empregar em realizar algo, ou material ou espiritual. Tá? Aí fala assim, submissão. Muita gente arrepia quando a gente fala a palavra submissão. Submissão não é escravidão. Escravidão é um crime horrendo. Escravidão é eu virar para você e falar assim, você vai fazer o que eu te mandar. Submissão não. Submissão é você virar e falar assim, eu me submeto à vontade de Deus, por livre-arbítrio. Tem pessoas que se submetem ao mal. Eu me submeto à ordem do chefe do tráfico, por livre-arbítrio. Também não é escravidão, tá claro? Continua não sendo escravidão. Continuou sendo submissão. Né? Mas a gente escolhe. A gente vai se submeter ao quê? Ao bem ou ao mal? Tá? Então, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra, manso no sentido dessa mansuetude, de
ter capacidade de aceitar os desígnios de Deus. Quando a gente perde um parente, a gente pode falar assim: Senhor, eu entendi, eu não tenho governabilidade. Aqui no racional, tá, gente? Estou fazendo assim, é cérebro, é razão, é intelectual, desenvolvimento intelectual, tá? Senhor, eu entendo, eu não posso ressuscitar, não tenho o que fazer, não tenho governabilidade sobre isso. Aceito. A obediência é o consentimento da razão. Obedeci, Senhor, a sua ordem. A submissão é o consentimento do coração. Aí esse entendimento racional, essa obediência, desce para o coração e aí a gente fala: Senhor, entrego a minha vida nas suas mãos. Senhor, entrego a vida do meu parente em suas mãos. Senhor, gratidão. A gente vai chegar lá, tá? Gratidão pelo tempo que essa pessoa ficou comigo. E eu não vou ficar lamentando, vou chorar demais, né, já? Lógico. Vou sofrer, vou ter saudade, vou tudo, que eu não tenho, né? Eu sou gente, tá? Mas tô querendo dizer o seguinte: eu vou parar de lamentar pela perda e vou focar no positivo. Gratidão pelos X anos que essa pessoa esteve comigo. Gratidão pela oportunidade de reencarne com esse parente. Gratidão, gratidão. Tá? Isso é submissão. Quando vira e fala assim para Maria de Nazaré, o anjo fala, aí Maria fala que eu sou a serva do Senhor. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Não foi isso? O que é serva? Serva está quem está a serviço de. Servo não é escravo. Servo é serviço. Tá? Então, Maria de Nazaré era um espírito completamente puro, vindo de Sírios. Ela veio a serviço de Deus e a serviço de Jesus. Era bem mais evoluído que ela, né? Para Jesus conseguir nascer, porque, gente, se fosse coitado no ventre nosso, né? Ele morria, né? Sério mesmo, morria impregnado das energias deletérias do nosso pensamento e sentimento. Não existe chance. Tinha que ser um espírito puro, né? Então, Maria estava a serviço do amor. Vamos dizer assim, independente de quem fosse, do amor. Quando Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Eu, Jesus, Cristo, estou a serviço de Deus. Faço nosso pensamento, os nossos desejos são os mesmos. Eu estou a serviço dele. E quando Paulo de Tarso fala assim: fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, eu me submeto à vontade de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Tudo que ele ensinou agora eu tenho para comigo e deixei morrer na minha persona Saulo, vamos dizer assim, né? Saulo, e fiz fazer brilhar dentro de mim a luz crística. E agora, através dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, da minha mão, eu vou resplandecer Jesus que vive em mim. Tá? Tá vendo que não é submissão? Tá vendo que não é escravidão? É submissão. Submissão por livre-arbítrio, por desejo, por vontade. E não é fácil. Não basta só querer, não. Tem que lutar para conseguir. Mas a primeira coisa é querer. Não é isso? Aí, uma outra característica é que Jesus veio ensinar a servir sempre, em qualquer lugar. Será que ele podia virar e falar assim: não, festa de casamento não é lugar de servir, não? Gente, onde que é lugar de cristão servir? Jesus ensinou que em todos os lugares onde estejamos e onde precisem de nós. Se na beira da estrada, com uma pessoa caída, é lá, né? Onde quer que estejam precisando de nós, o bom cristão, ele atua. Voltando lá um pouquinho, que eu acho que eu não fechei aquele assunto. Se hoje, com esse nosso grau evolutivo, a gente no transcorrer de um dia, a gente está a serviço de Deus, servindo, né? 1 hora, e as outras 23 horas ainda. Isso é uma evolução. Daqui 10 anos, a gente vai conseguir estar a serviço de Deus mais tempo. E menos tempos omisso. E menos tempo ainda a serviço do mal. Então, essa proporção vai melhorando de acordo com a nossa melhoria íntima de evolução espiritual. Então, nós podemos ser cristãos já. E não é necessário que a gente seja cristão 24 horas por dia. Porque nós seremos cristãos 24 horas por dia, sabe quando? Lá,
tá? Então nós podemos, sem medo de errar, falar, eu sou cristã. Ah, mas e você tomou uma atitude que não é cristã? Sim. Sinto muito. Eu vou me corrigir. Eu prestei atenção. Eu não vou ficar de braço cruzado, não. Não é essa a ideia. Eu errei. Vou fazer minha autoanálise, vou lutar, vou ter força de vontade. Amanhã eu não erro igual. Tá vendo? Tá bom? Então somos cristãos sim, mesmo quando erramos. Tá? Isso era importante voltar para fechar aquele assunto, né? E uma outra coisa, Jesus apresenta Maria como a intercessora. Tem uma musiquinha da Igreja Católica, não é? Não, uma prece, Maria passa na frente, Maria arrebenta correntes, não tem? É muito bonito, eu não sei ela. Mas é assim, a Maria, Jesus apresentou aqui a mãe dele enquanto intercessora. A gente precisa de uma intercessora? Não. A gente pode rezar para Jesus e Jesus nos atende? Sim. A gente pode rezar para Deus direto, sem precisar de sacerdote? Podemos. A gente pode rezar para o nosso anjo da guarda e pedir a ele para intermediar para o Bezerra, que está mais acima, e pedir Bezerra para intermediar para o Podemos, do jeito que a gente quiser, gente. Nós somos filhos de Deus. Do jeito que a gente achar que o nosso coração fica mais em paz, que a gente acredite mais, que a gente, entendeu? Se sinta mais confiante. Pronto. A gente pode fazer do jeito que a gente quiser. De todo jeito, se nós merecermos aquela bênção, e se nós pedirmos realmente com intenção, com força, a nossa prece chegará onde tem que chegar, tá? E uma última coisa é o seguinte, quando Maria fala assim, fazei tudo quanto ele vos disser, não foi? Então eu trouxe um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 171, Palavra de Mãe, que fala assim, o Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. Não. Né? O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Vão lembrar que em várias passagens evangélicas, Jesus se colocou enquanto noivo. Né? Eu não vou. Numa dos lugares, vocês lembram daquelas noivas? As noivas nécias e as noivas prudentes e as imprudentes? Quando fala da separação do joio e do trigo, vocês lembram dessa? Tem a separação do joio e do trigo, ou seja, joio que é ruim, trigo que é bom. Tem a separação dos bodes e das ovelhas, é o mesmo sentido. E tem a separação das virgens imprudentes, que não vão entrar, não vão ficar no planeta de regeneração, e as virgens prudentes, que vão ficar, tá? Então, e ele se intitulou enquanto noivo, tá? E em outras passagens também. Mas vamos ver aqui. E também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Quando Jesus se intitula noivo, não é ele persona? Claro que não, gente. Seria absurdo a gente imaginar a gente casando com Jesus, tá bom? Pelo amor de Deus. Quando ele se intitula ele noivo, é ele evangelho, é ele boa nova, é ele lei de amor. Então quando a gente fala do noivo, vamos falar da lei do amor. Casar com a lei do amor. Casar com a lei do amor aqui ó. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Então vamos pensar, para mim, o júbilo nem é de noivado, mas Emmanuel é otimista, né? Emmanuel falou que né? Porque o que é o noivado? Primeiro a gente flerta, não é? Depois tem um namorico, depois namora. Aí depois noivo, depois casa, não é isso a princípio? Né? A pessoa quando noiva é porque ela tem certeza absoluta que quer casar. Pode terminar de casar? Claro, gente, mas tá bom? Quando noiva é porque tem a intenção de casar, não é assim? Então tá, o noivado é o quê? É um compromisso, já é um compromisso assumido. Tudo é um compromisso, né, gente? Porque a gente não tem que brincar com a alma de ninguém. Mas assim, tá bom, mas o noivado é um compromisso mais sério que um namoro, tá? Então o que acontece? Fica uma pergunta, nós estamos nessa festa de noivado com a lei do amor, num grau de afinidade, de união, como um flerte, como um namorico, como um namoro sério,
Como noivado ou como casamento? Isso é bom a gente pensar nisso, tá? Porque Emmanuel acha que perto do momento da gente sair do prova e expiação e ir para a regeneração, já estaria no momento da gente estar no noivado. Ou, pelo menos, no namoro bem sério. Que é o que ficou claro, né? Esse namoro e esse noivado. Esse compromisso para com o amor. Tá? Continuando, nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes, ou seja, estamos a serviço de Deus. Serventes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo, meu filho, meus filhos, fazei tudo quanto Jesus vos disser. A referência é Jesus. Fazei tudo quanto eles vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de redenção. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. É essa a maior lição da boda de Caná. O que nós estamos fazendo dentre aqueles tantos de ensinamentos maravilhosos, perfeitos, que Jesus nos deu e que desceu lá da estratosfera, gente, para descer aqui e materializar nessa terra. Imagina a dificuldade. Então, se nós estamos aproveitando adequadamente a encarnação, se nós estamos aproveitando adequadamente o fato de sermos cristãos, e se nós estamos ainda aproveitando mais ainda o fato de sermos espíritas cristãs. Muito será pedido a quem muito tiver sido dado. Espíritas cristãos somos nós, que além de sermos cristãos, estamos relembrando tudo que o cristianismo diz e ainda tendo esclarecimentos para mais que algumas doutrinas, religiões não possuem. Então, mais responsabilidade temos. Estamos aproveitando? Hoje na Terra estão encarnados os trabalhadores de último minuto, entre eles nós, com a última encarnação de chance para progredir neste planeta de prova e expiação. A gente vai ter oportunidade eternamente, gente. Quantas encarnações se fizerem necessárias, tá certo? Mas aqui dizem que tem milhões e milhões de espíritos que queriam estar nos nossos lugares. Que possamos fazer jus à oportunidade concedida no momento ímpar do fim da transição, tá, gente? Não sei se vocês estão conscientes disso, não. Final da transição. E ainda dá tempo de falar uma coisa que eu achei bem legal, que está no livro Vida e Sexo de Emmanuel, que fala o seguinte: o casamento ou a união permanente de dois seres implica o regime de vivência, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Tá. Essa é a definição de casamento entre dois seres humanos. Mas eu vou fazer uma analogia com o casamento nosso com a lei de amor, tá bom? E vocês vão ver que cabe tanto para dois seres humanos ou para nós casando com a lei de amor. O casamento é a união permanente de dois seres. E no caso de dois seres humanos, não é permanente, porque quando o espírito morre, né? Tá, tudo bem. Mas assim, permanente de dois seres. No caso nosso, com a lei do amor, seria uma união permanente, sim. E quanto mais essa união prospera e fortalece, mais forte, mais unida ela tá, vamos dizer assim, entendeu? Essa conexão mais intensa se dá, tá bom? Então, a união permanente de dois seres, sim. Porque o que é permanente é o quê, gente? A treva não é permanente, só a luz é permanente. Só o amor é permanente. A treva é a ausência da luz, tá claro? Então, união permanente de dois seres, sim. A união nossa com a lei do amor é permanente, eterna. Tá? Segundo, implica regime de vivência. O que é vivência? Vivência é viver com um junto com o outro. Tá? Então tá. Quando um casal está casado, mas um não vive junto com o outro, pode viver da mesma teto, já, entendeu? Então assim, né? Então o casamento é a vivência, um viver junto com o outro. Tá? No qual duas pessoas se confiam, tem que ter confiança, não tem? Para que haja o casamento, né? E essa união definitiva para com a lei do amor, eu tenho que confiar, né? Jesus confiava em nós 100%.
Tanto que ele falou, vós sois Deus, vocês podem fazer o que eu posso e muito mais. Nós confiamos em Jesus? Fica essa pergunta. Tem que haver uma confiança recíproca, senão não é casamento. Tá? No campo da assistência mútua, Jesus nos assiste? 100%. Né? Nós assistimos Jesus? Aí você pode virar para mim e fazer, mas você é doida, Sheila? Como é que nós, espíritos assim, né? Tadinho de nós, né? Então, mais ou menos, né? Como é que a gente vai assistir um Cristo? Vão lembrar a passagem dos bodes e das ovelhas. Tem evangelho que fala, parábola dos bodes e das ovelhas. Tem evangelho que chama, que eu gosto mais, o último julgamento. Depois vocês olham lá. O último julgamento. Chegou o filho do homem, colocou à sua esquerda os bodes e à sua direita as ovelhas, tá? E então começou o julgamento, que é agora no final da transição planetária. O julgamento, gente, esse julgamento não é assim não, tá? Mas tá, tudo bem. É representação simbólica dessa separação energética, vibratória, tá? A separação é vibratória. Então tá, aí olhou para os ovelhos e falou, minhas ovelhas, vocês conquistaram o reino dos céus. Por quê? Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estive nu, você me vestiu, e eu estive preso, você foi me visitar. E estive doente e tal. Mas Senhor, quando foi? Eu não lembro de ter te dado nem água, nem comida, nem ter te visitado, nem se o Senhor está doente. Quando foi? O que Jesus respondeu? Toda vez que vocês fizeram isso a um de seus mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então aqui está a resposta. Quando que a gente assiste Jesus? Quando a gente assiste o próximo. Então nós temos capacidade de assistir Jesus? Agora vê a resposta que nós temos. Tá bom? Ficou bacana? Quer dizer, Jesus nos assiste, nós assistimos Ele através de seus filhos que precisam de nós no momento que estejam precisando. Porque nós, como Jesus, através do exemplo de Jesus, estamos aqui para servir. Né? E para terminar, o que significa então transmutação? Transformação. Não é uma mudança simples. Não vou mudar de casa, não. Não é uma mudança superficial. Não vou mudar de serviço, não. Eu vou transmutar, transformar. É uma mudança interna. De dentro para fora. É uma transformação. Gente, é uma molécula que muda a essência da molécula de água para uma molécula de vinho, tá claro? Que é a essência do espírito, é a nossa evolução, é a nossa transformação de ser de homem velho, cansado, né? Orgulhoso, vaidoso, prepotente, né? Para um homem novo, cheio de melhores valores, virtudes. Essa é a transmutação. Da mesma forma que uma molécula de água simples se transforma em molécula de vinho, nós, seres, estamos aqui para permitir a nossa transformação, transmutação interna, espiritual, moral e naturalmente espiritual. Tá bom? Então, que nós nos esforcemos de toda forma, com todos os nossos ferramentas, nossos instrumentos, para conseguirmos nos transmutar, nos transformar o máximo possível, aproveitando da melhor forma possível a encarnação que nos é concedida. Tá? Muito obrigada a vocês, obrigada Casa pelo convite, gratidão meu anjo da guarda, gratidão Bezerra de Menezes, gratidão meu mestre Jesus pela oportunidade do trabalho. Que assim seja.